Olá, meus amigos do Loucos por Saber, professor Ari aqui hoje com você, galera, para a gente trabalhar uma temática que tá pedindo para aparecer no Enem desse ano. Dá uma olhadinha, galera. A gente tá falando sobre as chamadas pandemias. Bom, vamos dar um recapitulado aí, galera. A gente aborda as pandemias dentro dos chamados programas de saúde. E é o seguinte, por que de volta e meia reaparece, na verdade, reacende essa preocupação em relação à incidência das doenças pelo mundo? Pois é, por conceito, galera, as pandemias são doenças que surgem em determinados locais isolados e que por N motivos acabam se espalhando por um patamar continental ou às vezes até intercontinental. Isso depois de um tempo, claro, acabou sendo facilitado, né, pela migração, ou seja, pela facilidade de locomoção, de passar de um continente para outro, e é muito fácil e muito rápido, principalmente, essa forma de contaminação. Independente das vias de contágio, é muito fácil, essa migração facilitou muito, muito mesmo, a distribuição dessas doenças. Alguns autores falam. Pandemia, a chamada verdadeira extinção da espécie humana, é uma pergunta interessante. Porque quando se fala, então, muita gente fala em guerras mundiais, se fala então em guerras religiosas, fala guerra contra a água, porque a destruição da terra por fatores ambientais e N coisas. Mas na verdade, galera, por que não? Também o controle da população humana feita por doenças, como já aconteceu algumas vezes, você sabe disso, tá? O que acontece então, só para dar uma puxada, galera, essa preocupação existe, certo? E ela é iminente, sempre está beirando a possibilidade de surgimento de uma nova doença, ok? Já vou no outro momento, a gente vai conversar com vocês, mas o caso clássico momentâneo, o ebola, o vírus ebola, tá na África, mas depois eu vou conversar com vocês sobre isso. Dá uma olhadinha, galera, só para a gente ilustrar aqui o que eu estou falando. Tiveram alguns momentos na história marcantes quanto à incidência dessas chamadas pandemias. Bom, claro, a questão é muito simples. Varíola foi uma delas. A peste negra na Idade Média, galera, se você lembrar bem, também chamada de peste bubônica, né? Chamada peste bubônica, transmitida pela picada da pulga do rato. A gente acaba tendo as chamadas gripes espanholas, a gripe espanhola especialmente em 1918. A gente acaba tendo a chamada incidência das gripes asiáticas, e não é só uma variação, são várias gripes, assim como a chamada gripe aviária, mais recentemente a AIDS. Assim, então, a síndrome de imunodeficiência adquirida, causada pelo HIV, e aí, claro, surge essa preocupação pela próxima. Em que momento, então, que você vai ter incidência dessa nova doença? Galera, vamos dar uma lembradinha só aqui, ó. Em relação às principais, claro que são essas aqui, porque eu também chamei essa temática? Porque é uma possibilidade grande, enorme, que essa temática apareça esse ano no Enem para você. Beleza? Mas vamos dar uma puxadinha aqui comigo, olha só. Bom, primeiro, se a gente for lembrar um pouco, a varíola é uma doença viral, né? É uma doença viral, onde ela literalmente acaba desfigurando essa pessoa. Começa a aparecer pústulas pelo corpo, feridas pelo corpo todo, certo? Onde a pessoa acaba sendo desfigurada, como essa imagem que você está vendo aí, ó. Dá uma olhadinha agora, galera. Pois é, esse é o aspecto. Eu sei que é meio estranho a gente dar uma olhadinha nela, mas esse é o aspecto de uma pessoa com varíola, beleza? Retorna aqui comigo, olha só. Outra bastante interessante, que a gente vai atenção para vocês, está aqui, ó. N livros de história, no meio da história, onde se trabalha, fala-se no meio da Idade Média, a incidência na Europa da peste bubônica, da peste negra, a preocupação aonde as pessoas pegavam essa doença, começavam a aparecer feridas e manchas escuras pelo corpo, necrosantes, principalmente nas extremidades, e a pessoa acabava perdendo, então, a parte, ou seja, dedos, pernas, e claro, a preocupação pelo contato, pelo contágio dessas pessoas. Lembre, é causada por uma bactéria, né, chamada Yersinia pestis, era causada por uma bactéria, e realmente foi um problema. Dizimou a Europa na Idade Média. Lembra disso, galera, uma questão interessantíssima, inclusive, do ponto de vista histórico, certo? Agora, a gripe espanhola, vamos lembrar um pouquinho pra gente, o grande surto, ou seja, a grande pandemia da gripe espanhola, principalmente foi no ano de 1918, ok? Se você observar bem a data, logo após a Primeira Guerra Mundial. Mais um fato histórico interessantíssimo pra gente. Ou seja, a gripe espanhola, 1918, o pessoal fugindo, né? Literalmente o pessoal fugindo da Europa, vindo para a América, fugindo da guerra, né? Nessa brincadeira, junto com esses navios desembarcando, vem esse novo vírus que simplesmente ninguém tinha contato antes. Chegou e se espalhou de uma forma absurda, matando então milhões, eu tô falando milhões de pessoas na história, então, falando da chamada gripe espanhola, beleza? Lembre-se que a gripe espanhola é causada por uma variação do chamado H1N1. Muito parecido, claro, não é o mesmo, né? A mesma cepa, mas também é mais uma variação do chamado H1N1 que a gente encontra da nossa gripe A, chamada gripe suína. Beleza? Mas aconteceu então a chamada em 1918. E ainda, agora vamos partir para as mais recentes. Vamos dar uma olhadinha aqui comigo. Uma delas interessante chamada gripe asiática.
Pois é, mas professor, não é tão comum a gente observar mortes de pessoas por gripe. E é verdade, não é tão comum para o nosso ambiente, né, a questão de morte por gripe. Mas já aconteceu gripe A, aqui no sul do Brasil, principalmente. Mas eu vou comentar daqui a pouco com vocês sobre isso. Dá uma olhadinha. A gripe asiática, povo, assim como a gripe aviária, surgiu naquelas regiões, ou seja, no Oriente. A primeira pergunta que a gente pode fazer é a seguinte. Por que que geralmente é tão comum, na verdade, não vou dizer que geralmente, né? Mas por que é tão comum a ocorrência ou o surgimento dessas novas linhagens virais no Oriente? Tá? Na região oriental. É contato, galera. É muita gente. É muita gente junto, é contato entre pessoas, é contato de pessoas com animais, ambientes compartilhados, é exatamente o lugar propício para você ter surgimento de novas linhagens virais e principalmente disseminação dessas novas linhagens virais. É uma questão interessantíssima, então, esse ponto de vista. Por isso que nas grandes cidades o surgimento é esse. Lembra de onde surgiu a gripe A? Então a ideia que ela deve ter aparecido na cidade do México. Por quê? Aglomerado, muita gente junto. É a mesma história de sempre, beleza? E se a gente for lembrar um pouco tempo atrás, na década de 90, olha aqui, ó, de 90 para a década de 2000, lembra dessa? A chamada gripe aviária da linhagem H5N1, a linhagem H5N1, chamada gripe aviária, ficou conhecida como gripe do frango. Que existia uma preocupação absurda, né? Absurda, por quê? Porque se ela realmente viesse para o Brasil, por aves migratórias principalmente, existe uma preocupação enorme aqui dela literalmente dizimar as nossas, então, as fazendas, ou seja, melhor, as chamadas granjas com avicultura. Então, houve uma preocupação, ainda bem que não se concretizou, beleza? Mas existia uma preocupação muito grande. Mais uma vez, mais uma linhagem viral, tá? Do chamado influenza, que surge no Oriente, aonde acabou tendo um ciclo de passagem de animal para animal, de animal para pessoa, mas não teve o terceiro estágio de passagem, que seria de pessoa para pessoa, ok? Mas teve mortes, então citaram-se mortes nelas, mas mesmo assim, então, preocupou-se na Europa, foi encontrado algumas aves, né, migratórias com o vírus na Europa, ok? Mas não houve, então, essa disseminação, mas, mais uma vez, como eu falo para vocês, é um perigo iminente, tá? Então, realmente, tem que ficar ligado em relação a isso. E claro, galera, mais recentemente, da década de 80, mas principalmente explodiu na década de 90 e 2000, né? Na década de 80 houve o pico dele, a síndrome da imunodeficiência adquirida, vulgarmente conhecido, causada pelo vírus chamado HIV, beleza? Ou seja, a gente sabe que existem várias teorias, inclusive teorias da conspiração, sobre o surgimento, né, do HIV, etc, etc. Mas a gente sabe que provavelmente esse vírus deve ter surgido na África, onde um macaco é um hospedeiro natural, de uma linhagem viral muito parecida, que ao passar, então, para essas pessoas, provavelmente através de você ingerir sangue de macacos em rituais, sangue de primatas, provavelmente nesse momento, então, esse vírus entrou em contato com uma pessoa e uma linhagem nova viral acaba, então, se manifestando, causando a chamada síndrome da imunodeficiência. Beleza? Mais uma vez, nasceu na África, por N motivos começou a se espalhar, e na década de 80, principalmente por questão de migratória, teve o chamado paciente zero, que a gente fala sempre, né? Que foi detectado num comissário de bordo americano, que acabou então trazendo esse vírus, e a partir dali ocorreu a disseminação, e até hoje a gente não tem então a cura definitiva, né, da AIDS. Existem tratamentos, então a gente sabe de N casos já de cura realmente, mas a cura definitiva absoluta ainda não, beleza? Então a gente já tem novas pesquisas, a gente sabe muito boas, aliás, sobre formas de controle do HIV, manutenção de carga viral sempre baixa, medicamentos que controlam essa carga viral, mas o controle, a cura definitiva, ainda não. Certo, galera? E claro, e a pergunta fica aqui, ó. E qual vai ser a próxima linhagem viral que a gente vai ter? A gente não sabe. A gente não sabe onde vai surgir, né? Qual vai ser a sintomatologia dele, ou seja, não vai conhecer o ciclo, mas vale a pena sempre você ficar ligado nos noticiários, porque volta e meia estão acontecendo essas novas linhagens virais. Beleza, galera? Então a dica que a gente deixa aí pra você, porque realmente é uma tendência de aparecer esse ano em função do Ebola, né? Como eu falo pra vocês, mas fique ligado em todas essas doenças dentro dos chamados programas de saúde, beleza? É o recado que o Loucos por Saber deixa pra você, pra te ajudar a passar no seu vestibular. Certo, galera? Abraço, até a próxima. Valeu!